Anatel. O que seria essa intervenção? Acho que é bom explicar também para. A intervenção seria o seguinte: isso tem previsão em atos normativos da Anatel, que não são leis, mas como no país as agências reguladoras elas têm um poder normativo, elas têm poder de criar normas que vinculam os participantes do mercado. Essa norma prevê o seguinte: olha, e tem algumas hipóteses lá que prevêem a possibilidade de intervenção. Então uma delas seria essa situação da Oi, em que o aspecto de governança é completamente duvidoso, em que a companhia está ingressando com uma nova recuperação. Então pode haver má-fé da gestão. Essa é uma previsão, má-fé da gestão. Havendo comprovação da má-fé da gestão, pode ter uma intervenção da Anatel. O que seria essa intervenção na prática? A Anatel nomeia um administrador, que se chama interventor, nomeia esse cara vai lá, entra na companhia, tira o atual CEO, tira o presidente do conselho de administração, e ele é o cara que vai mandar e desmandar na Oi. Caramba. Agora o governo que vai mandar. Caramba. Pra tentar supostamente resolver e reverter a situação. Então é algo muito grave se isso acabar acontecendo. Espero que não aconteça. Mas se a Oi pode quebrar, o primeiro ponto é que tudo é possível, mas nem tudo é provável. Então toda e qualquer empresa pode quebrar. Sim. Mas no caso da Oi, é muito difícil opinar porque ela supostamente seria uma empresa de ativos ocultos na classificação do Peter Lynch. O que é isso? O que ela consta de patrimônio, o que ela consta, digamos assim, de valor, em especial patrimônio, não é o que reflete a realidade. Ela vale muito mais do que aquilo. E é isso que os investidores batem muito. Mas eu acho que isso é um aspecto muito especulativo, demandaria um estudo extremamente aprofundado. Só que o fato é, a empresa está querendo pedir novamente recuperação judicial. Como confiar que essa empresa tem capacidade de honrar com seus compromissos financeiros? Então, eu não estou dizendo que vai quebrar. Mas se você quer ter uma exposição em Oi, talvez você devesse ponderar todos esses fatores. Se você segue algum modelo de valuation, colocar tudo isso no seu preço, verificar algum preço de entrada e principalmente uma gestão de risco muito rigorosa com uma empresa assim. Eu não teria mais estourando que 1% do meu patrimônio investido em Oi. Só que eu vejo muitas pessoas tendo 50% em Oi, por incrível que pareça. O pessoal é torcedor de Oi. Eles estão completamente enviesados. E aí, o que acontece? Inclusive tem youtuber com 50% de Oi. Eu não vou citar nome aqui, eu sei quem que é. Mas é um absurdo, porque qual é a mensagem que você está passando para o seu público? 50% de exposição numa empresa. E você é influenciador, então você tá influenciando, acima de tudo, o seu público, né? Acaba influenciando uma galera, né? As pessoas. Eu vi gente criando grupo, a gente já recebeu haters também, às vezes nem falar mal da empresa, dar esse alerta mas mesmo que você tá passando, falar a verdade. E a gente recebe hater, tem gente falando, eu quero ver quando eu vendi minha casa, vendi meu carro e infelizmente o que eu tô falando é super sério. Vendi minha casa, vendi meu carro e quando eu ganhar a valorização, quando subir, eu quero que você venha falar comigo, coisas assim. Aí eu volto aqui. Aí eu volto aqui. E eu realmente torço pra que isso aconteça, a gente né? torce pra empresa se valorizar, mas poxa... O risco de dar tudo errado está aí, né? E a chance é maior de dar errado do que dar certo, né? Infelizmente. E como o Luan falou, você não pode expor boa parte do seu patrimônio em um ativo de risco. Isso é uma regra básica ali do investidor que faz uma gestão de risco de carteira. Diminuir o risco. Quanto maior o risco de um ativo, como o Holder falou aqui também aqui no podcast, quanto maior o risco de um ativo tem, menor o peso dele na carteira. Eu tenho exposição em Oi, mas realmente representa muito menos do que 1% do meu patrimônio investido, né? Então tenho 1%, bem menos de 1%, ele caiu bastante também, né? Bem menos de 1% em Oi. Acredito que o case realmente possa trazer um retorno legal, né? E que esse 1% ali vai se tornar ali uns 5, 6, 10% no futuro, no longo prazo. Mas você colocar boa parte do seu patrimônio em mais do que 5% eu já acho um absurdo, né? Um ativo de alto risco, cara, é loucura você não ter responsabilidade com o seu futuro, não ter responsabilidade com o seu patrimônio e até família. E eu gostaria de destacar ainda sobre Oi o seguinte, igual você falou, por mais que você seja um exímio conhecedor do negócio, da empresa, existem fatores que estão fora do seu controle, do seu conhecimento. E mais um ponto, por isso a necessidade de diversificação e gestão de risco. Mas tem mais 2 pontos. Geralmente o investidor não leva em conta a estatística na sua análise de investimentos. E eu considero muito a estatística, e nesse sentido da Oi, a gente precisa considerar uma estatística com empresas em recuperação judicial, que é a seguinte:
apenas 8%, tá? 8% das empresas que ingressam numa recuperação se recuperam. Então a estatística está contra você. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que o pessoal fala, mas todo mundo fala mal de Oi, todo mundo diz que vai falir, então eu vou ir contra essa opinião majoritária. Claro, só que o pessoal tá esquecendo o seguinte, na verdade você não tá apostando contra o consenso ao investir em Oi. Por quê? Hoje tem mais de 1 milhão de investidores em Oi. E a gente tem 5 milhões de CPFs na bolsa, então você tá indo contra qual consenso? Porque o pessoal fala, tem que apostar contra o consenso, o Howard Marks fala isso no livro dele, porque é só assim que você vai ter um retorno superior ao mercado. Mas realmente você está apostando contra o consenso ao investir em Oi? Ou você na minha visão, você não está apostando contra o consenso. Há um certo consenso em Oi. Mas eu particularmente prefiro não. Mas igual você falou, você tem uma parte da sua carteira em Oi que se der errado, não vai te destruir. Não vai comprometer seu futuro. Isso é investir com responsabilidade. E a maioria isso que é importante. Não tem 10, 20 mil. É uma parte do patrimônio que faz diferença para eles. Tipo, de 100 reais que ele tem para investir, 10, 20, 30 reais vai fazer muita diferença na carteira dele. Pô, bem lembrado. Tem uma pergunta aqui do Adailson Júnior. Ele perguntou sobre o Bradesco, né? O que você acha do Bradesco? Muito bem, é uma dúvida... Eu ia perguntar até sobre o Bradesco. Acho que você fez um vídeo no canal também sobre o Bradesco. Eu fiz alguns. O que acontece com o Bradesco? Primeiro ponto, o que aconteceu com ele? O Bradesco, inclusive a sua gestão reconheceu, foi um banco que acabou tomando muito risco, principalmente em 2022. Então, como forma de tentar concorrer com o Itaú e se aproveitar dos juros altos no país, que o pessoal acaba pensando que juros altos beneficiam os bancos de forma indiscriminada. Só que isso é parcialmente verdade. Por quê? Quando os juros estão altos, a inadimplência é maior. Porque o custo do dinheiro está mais alto, então as pessoas não conseguem pagar. Além disso, se os juros estão altos, é porque o governo quer reduzir a inflação, fazer a economia se retrair um pouco. Significa que a economia está fraca. Estando fraca, as pessoas perderam empregos, as pessoas estão sem renda. Então, a inadimplência também vai ser agravada por conta disso. Então, os bancos conseguem uma margem maior, por causa do juro maior. Por outro lado, tem uma inadimplência muito maior. E aí ele precisa fazer esse equilíbrio. As únicas empresas que, de fato, assim, digamos, quase que absolutamente se beneficiam de uma Selic alta são as seguradoras. Porque, basicamente, o caixa delas está investido em renda fixa. E aí elas têm o retorno da renda fixa que está alto. Mas os bancos não é assim. Então, esse é um primeiro ponto. E o Bradesco tomou muito risco. Tipo de risco? Emprestando para muita gente. Muita gente, uma análise de crédito, na minha visão, pífia. Tá? E para um público... pessoa física e empresas no geral. Seria basicamente ali o erro que... Empresas pequenas. Nos Estados Unidos, digamos assim, o mesmo erro que bancos nos Estados Unidos tomaram, né? Só que lá foi mais no setor imobiliário, né? Exato. Assim, aí você pega, por exemplo, um banco ABC, que é um banco small. Ele não tem tanta exposição dessa forma porque o público dele é outro, o cliente dele é outro. É um público de mais alta renda e empresarial. Uhum. E aí o Bradesco se expôs demais nisso, tomou uma inadimplência que foi muito alta, impactou agressivamente no seu lucro. Ele foi obrigado a provisionar demais. O que é provisionar? Você tem ali nos seus números que você tem pessoas que não pagam há mais de 90 dias. Você soma tudo aquilo num pacote, bota na contabilidade e reconhece como perda. Porque praticamente você perdeu 90 dias. O que você vai conseguir no futuro é muito incerto. Então você antecipa isso impacta no resultado, impacta na cotação, porque a cotação segue o resultado da empresa, por isso que caiu tanto. Inclusive, com o resultado do terceiro trimestre de 2022, teve a maior queda diária nos últimos 20 anos, no histórico de Bradesco. E aí, o terceiro trimestre já foi ruim. Nos últimos 20 anos? Nos últimos 20 anos. Naquele dia que publicou o balanço, simplesmente teve um derretimento, o maior que teve nos últimos 20... Ou seja, se você pegar o século XXI inteiro, de Bradesco, naquele dia foi como se fosse o banco iria ser liquidado. Foi o Wesley Day do Bradesco. Do Bradesco. Eu comprei, né? Sabedor de que o banco ainda teria dificuldade, porque naquele preço ali fez sentido pra mim. E o banco continuou caindo um pouco mais, principalmente agora com o provisionamento da Americanas. Só que a Americanas eu não podia prever, você não podia prever, ninguém poderia prever. Então foi um verdadeiro cisne negro, que impactou demais. O Bradesco optou por fazer o provisionamento de uma só vez. Ele poderia ter dividido 50% agora e 50% no próximo resultado. Ele preferiu fazer tudo de uma vez, tá? E aí por isso que o lucro dele foi para 1,6 bilhão.
ser um lucro extremamente baixo para o Bradesco. Mas ainda ele não perdeu seus fundamentos. Por quê? Porque a gestão já reconheceu que vai ter que tomar outra postura e porque ele ainda lucra. Ele não está tendo prejuízo. Né? E esse lucro muito baixo é por conta de um provisionamento de um cisne negro. Então calma. Não é para sair numa debandada do Bradesco. Né? Não significa que ele vai quebrar. Agora, é importante ter gestão de risco? Sim. Porque o banco ainda precisa se provar para os próximos trimestres que ele vai conseguir resolver essa situação. E aí, o que eu costumo fazer nesses momentos? Nesses momentos que eu já tenho uma exposição que eu considero relevante naquele ativo, eu deixo ele de quarentena. Deixa ele quieto lá na carteira, vamos acompanhar os próximos resultados para ver se a empresa vai se provar. Nem compra, nem vende. Nem compra, nem vende. É como se fosse para os analistas uma recomendação neutra. Não compra, nem vende. Deixa lá. Deixa quietinho na carteira, não faz o giro. Que o giro no longo prazo mais tira dinheiro da sua carteira do que põe. Verdade. Deixa lá. E aguarda. Acompanha. E só sai do ativo quando você realmente não tiver mais confiança nesse ativo, na gestão da empresa, na sua contabilidade, no futuro da empresa. Então o Bradesco não perdeu seus fundamentos. Ele perdeu a mão, foi querer, na minha visão, concorrer demais com o Itaú. E o Itaú não perdeu a mão, por isso que teve um lucro sólido, um balanço sólido. Ficou exposto demais a Americanas e provavelmente agora eles vão tomar um cuidado muito maior nessa análise de crédito. O pessoal da análise de crédito vai ter que tomar muito mais cuidado. Inclusive, muitos seguidores me mandaram assim que o Bradesco estava bloqueando o crédito deles, que não estava aprovando, porque já mudaram essa postura. Então agora a agressividade vai cair de qualquer forma. Então, beleza, eles reconheceram. Historicamente, o banco tem uma gestão muito boa, tá muito eficiente, tanto que é o segundo maior aqui do país. Então vai com calma. Eu não estou comprando porque eu deixei de quarentena, eu quero acompanhar, mas eu não vou mexer no Bradesco no momento, até porque ele ficou muito barato.